notícia boa. Então, de uma esperança por alguma leve melhora, Pai, quadro, que permitisse a ele vencer o quadro mais grave do momento, que era uma pneumonia séria, para continuar o tratamento necessário, pelo menos por uma sobrevida. Mas o fato é que nas últimas horas o quadro até melhorou, as condições dele melhoraram, mas efetivamente não foi possível fazer mais por ele. O quadro da doença era bastante avançado e, infelizmente, a doença... Vou postar no YouTube agora, porque é uma visualização. Pâncreas e fígado. É claro que nós aguardamos agora os detalhes médicos e a postura médica sobre como o Marcelo tá chegou não. na terça-feira. Tem gente que não tá não. Estamos a todo momento. É importante lembrar sobre as últimas décadas. O que o Marcelo fez história no jornalismo brasileiro dessa maneira, cativando, como você acabou de descrever. No almoço, no jantar, no banco de corredor, ele parecia exigir o melhor de você, cobrar o melhor de você, mas sempre perguntando como é que você está. Como é que vai a sua família, o que tem te feito feliz. E é isso também um pouco do que eu levo dele, eu guardo como colega de trabalho dentro da mesma emissora. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar diretamente com ele, mas víamos Marcelo diariamente, em horas de transmissão ao vivo, como você jamais viu alguém fazer. Quer dizer, alguém que fica 3 horas, 4 horas ao vivo, sem teleprompter, descrevendo emoções e montando um quebra-cabeça. Essa era a vida do Marcelo Rezende. E não apenas na Record TV, mas em todas as emissoras, em todos os veículos de comunicação por onde ele passou a mesma energia, a mesma força de trabalho, a mesma vontade de vencer, a vontade de dar o furo, de entregar a notícia, mas com correção, com a vontade de acertar. E é isso que ele ensinou, sobretudo a essa nova geração de jornalistas que acompanhou Marcelo Rezende nos últimos anos, desde 2012, na nova formação do Cidade Alerta. E hoje eu tive a honra e também a tristeza de encontrar alguns desses colegas, abraçá-los e ouvir deles algumas das histórias que Marcelo deixou para sempre no coração. São pessoas que o Marcelo transformou, muitas vezes a gente imagina, em verdadeiros personagens. Porque mudava o nome, porque visual e sentimental nas notícias que contava. E cada um desses novos repórteres, apelidados à maneira que o Marcelo cunhava, hoje, de alguma maneira, me contou uma história que fica para sempre nos nossos corações, porque um deles me disse, inclusive, Marcelo batia com uma mão e te abraçava com a outra, tentando te colocar no rumo, na maneira como contar melhor aquela história, falando a linguagem que o povo entenderia, mas ao mesmo tempo dizendo: isso é importante, mas não é o mais importante da sua vida. Você precisa estar bem emocionalmente e cuidar da sua família para seguir fazendo bem o seu trabalho. Então, é essa história que a gente lembra. O do jornalista que dava furos, que não desistia, que avançava no noticiário de uma maneira surpreendente, sempre tinha um ponto a mais para contar. Naquela história que o Brasil todo já havia conhecido, ou achava que havia conhecido, o Marcelo conseguia dar uma nova perspectiva, sob um novo ângulo, e assim todos nós olhávamos para ele como um professor, como um mestre. Ele ia fazer 66 anos de idade no mês de novembro, 12 de novembro, data de aniversário dele. Chegou aos 65 e com uma luta bastante difícil. Hoje mesmo eu estava assistindo novamente, Gotino, a entrevista que ele deu ao Domingo Espetacular por decisão dele. Porque todos perguntavam por que o Marcelo se afastou da televisão, por que o Marcelo deixou o Domingo Espetacular. E partiu dele, do próprio jornalista, a decisão de: deixa que eu conto, quero contar do meu jeito. Ele recebeu o repórter Raul Dias Filho na casa dele, na Grande São Paulo, e em nenhum momento pareceu esmorecendo, pareceu triste, pareceu agoniado. Ele jamais quis e jamais se entregou. Naquela entrevista que eu revi agora há pouco com bastante emoção, eu confesso a você, o diagnóstico de uma doença grave, para muitos é uma sentença de morte, para ele foi um ponto de partida, para restabelecer laços, para agradecer por tudo que se aludiu. E é esse Marcelo Rezende que todos nós vamos lembrar daqui para frente. Assim que nós tivermos mais informações aqui do Hospital Moriá, eu trarei, claro, em primeira mão para todos vocês, porque nesse momento é um Brasil carente pela necessidade da despedida. Nesse momento é um Brasil carente não pelo que ele sofreu, pelo que ele passou nos últimos meses, mas querem render homenagens, isso é justo e necessário. Por isso, à medida que a família permita, à medida que a família determine as informações, nós estamos aqui humildemente
para receber e repassar os detalhes necessários para essa tão necessária e honrada despedida a um personagem que marca não só as nossas vidas, que